Meditações sobre as estações da Via Sacra. Façamos agora juntos a Via Sacra. As considerações que vou apresentar-vos em cada estação não têm outro fim senão o de ajudar a meditação. Cada um poderá tirar delas o que lhe convier, variar essas considerações e afetos conforme as suas aptidões e as necessidades da sua alma. Antes de começar, convém lembrar-nos das recomendações de São Paulo. Tende em vós os mesmos sentimentos que animavam Jesus Cristo. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Quanto mais nos compenetrarmos das disposições que animavam o coração de Jesus ao percorrer a via dolorosa, amor ao Pai, caridade para com os homens, ódio ao pecado, humildade e obediência, mais as nossas almas ficarão cheias de graças e de luzes, porque o Pai Eterno verá em nós uma imagem mais perfeita do seu Divino Filho. Meu Jesus, por amor de mim, percorrestes este itinerário, com a cruz aos ombros. Quero fazer o mesmo convosco, e como vós. Inundai o meu coração dos mesmos sentimentos que transbordavam do vosso naquelas horas sagradas. Oferecei por mim ao Pai o sangue precioso, que então derramastes pela minha salvação e santificação. Primeira estação. Jesus condenado à morte. Jesus está de pé diante do governador romano. Está de pé, porque como, segundo Adão, é o chefe de toda a raça que vai resgatar com a sua imolação. O primeiro Adão merecera a morte pelo seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Jesus inocente, carregado com os pecados dos homens, tem de os expiar pelo seu sacrifício cruento. Os príncipes, os sacerdotes, os fariseus e o seu próprio povo rodeiam-no como touros furiosos. Os nossos pecados clamam e exigem tumultuosamente a morte do justo. Fora com ele, crucifica-o. O covarde governador romano entrega-lhes a vítima para ser pregada na cruz. Que faz Jesus? Se está de pé por ser o nosso chefe, se, como diz São Paulo, dá testemunho da verdade da sua doutrina, da divindade de sua pessoa e da sua missão, no entanto, interiormente, curva-se diante da sentença pronunciada por Pilatos. Reconhece nele um poder autêntico. Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Neste poder terrestre, indigno, mas legítimo, Jesus vê a majestade do Pai. E que faz? Entrega-se mais do que é entregue. Humilha-se, obedecendo até a morte. Aceita voluntariamente, por amor de nós, para de novo nos dar a vida, a sentença de condenação. Foi maltratado e resignou-se. Assim como a desobediência de um só homem, Adão, arrastou um grande número à perda, assim também a obediência de um só, Jesus Cristo, os restabelecerá na justiça. Devemos unir-nos a Jesus na sua obediência, aceitar tudo o que nosso Pai dos céus nos impuser, seja por quem for, por um Herodes ou por um Pilatos, uma vez que a sua autoridade seja legítima. Aceitemos também, desde já, a morte, em expiação dos nossos pecados, com todas as circunstâncias de que aprouver a providência rodeá-la. Aceitemo-la como homenagem prestada à justiça e santidade divinas, ultrajadas pelos nossos pecados. Unida à de Jesus, nossa morte tornar-se-á preciosa aos olhos do Senhor. Meu divino Mestre, uno-me ao vosso coração sagrado, na sua completa submissão, no seu inteiro abandono à vontade do Pai. Que a virtude da vossa graça produza em minha alma esse espírito de submissão, que sem reserva e murmuração me entregue à vontade do alto, a tudo que vos aprouver enviar-me,
no momento em que deva deixar este mundo. Segunda estação: Jesus com a cruz aos ombros. Pilatos entregou-lhe Jesus para ser crucificado, e eles levaram-no carregado com a sua cruz. Jesus tinha praticado um ato de obediência, entregara-se à vontade do Pai, e agora o Pai mostra-lhe o que lhe impõe a obediência, a cruz. Aceita-a como vinda das mãos do Pai, com tudo o que ela encerra de dores e ignomínias. Naquele momento, Jesus aceitava o aumento de sofrimentos que esta pesada cruz vinha trazer aos seus ombros doloridos. As torturas indizíveis que afligiriam os seus sagrados membros no momento da crucifixão. Aceitava os amargos sarcasmos, as odiosas blasfêmias com que os seus piores inimigos, na aparência triunfantes, iam oprimi-lo. Apenas o vissem suspenso do infame patíbulo. Aceitava a agonia de 3 horas, o abandono por parte do Pai. Jamais poderemos sondar o abismo de aflições a que o nosso divino Salvador se sujeita ao receber a cruz. Naquele momento, Jesus Cristo, que nos representava a todos e ia morrer por nós, aceitava a cruz por todos os seus membros, por cada um de nós. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Uniu então todos os sofrimentos de seu corpo místico aos seus próprios, comunicando-lhes nesta ocasião todo o seu valor e mérito. Aceitemos, pois, a nossa cruz em união com ele, como ele, para sermos dignos discípulos deste divino chefe. Aceitemo-la sem discutir, sem murmurar. Por muito pesada que fosse para Jesus a cruz que o Pai lhe impunha, acaso fez diminuir o seu amor, a sua confiança para com ele? Pelo contrário, não hei de beber o cálice que meu Pai me deu? Seja assim conosco. Se alguém quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Não sejamos daqueles que São Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Antes, tomemos a nossa cruz, aquela que Deus nos envia. É na aceitação generosa desta cruz que acharemos a paz. Nada dá maior paz à alma que sofre do que este completo abandono à vontade divina. Meu Jesus, aceito todas as cruzes, todas as contradições, todas as adversidades que o Pai me destinou. Que a unção da vossa graça me dê a força de levar essas cruzes, com o mesmo abandono que nos mostrastes ao receber a vossa, por amor de nós. Que eu não busque a minha glória, senão na participação dos vossos sofrimentos. Terceira estação: Jesus cai pela primeira vez. Será um homem de dores e conhecerá a fraqueza. Esta profecia de Isaías cumpriu-se à risca. Jesus, exausto pelos sofrimentos da alma e do corpo, sucumbe sob o peso da cruz. A onipotência cai de fraqueza. Esta fraqueza de Jesus honra o seu poder divino. Por ela satisfaz pelos nossos pecados, repara as revoltas do nosso orgulho e levanta o mundo incapaz de se salvar. Além disso, naquele momento, merecia-nos a graça de nos humilharmos pelos nossos pecados, de reconhecermos as nossas faltas, de as confessarmos sinceramente. Merecia-nos a graça da força que sustenta a nossa fraqueza. Com Jesus Cristo, prostrado diante do Pai, detestemos as exaltações da nossa vaidade e ambição e reconheçamos a extensão de nossa fraqueza. Deus abate os soberbos, mas a humilde confissão da nossa fraqueza atrai a sua misericórdia. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque ele sabe de que é que somos feitos.
Nos momentos em que nos sentirmos fracos diante da cruz, da tentação, do cumprimento da vontade divina, imploremos a misericórdia de Deus. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Proclamemos humildemente as nossas enfermidades, e então brilhará em nós o triunfo da graça que nos poderá salvar. É na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Ó Jesus, caído sob o peso da cruz, eu vos adoro. Força de Deus, mostrai-vos acabrunhado de fraqueza, para nos ensinardes a humildade e confundirdes o nosso orgulho. Ó Pontífice, cheio de santidade, que quisestes passar pelos nossos sofrimentos, para vos tornardes semelhantes a nós e compartilhardes das nossas enfermidades, não me abandoneis a mim mesmo. Não sou mais que fraqueza, que habite em mim a vossa força, para não sucumbir à tentação. Quarta estação. Encontro de Jesus com sua mãe. Chegou para a Virgem Maria o dia em que se vai realizar completamente a profecia de Simeão. Uma espada de dor atravessará a tua alma. Assim como se unir a Jesus, oferecendo outrora no templo, assim também quer agora, mais do que nunca, unir-se aos seus sentimentos, partilhar dos seus sofrimentos, nesta hora em que Jesus vai consumar o seu sacrifício. Dirige-se para o Calvário, onde sabe que seu filho vai ser crucificado. Pelo caminho, encontra-se com ele. Que dor imensa ao vê-lo em tão doloroso estado. Trocam-se os olhares, e o abismo de sofrimento de Jesus atrai o abismo da compaixão da sua mãe. O que não faria ela por ele? Este encontro foi ao mesmo tempo fonte de dor e princípio de alegria para Jesus. Dor por ver a profunda desolação em que seu estado ia mergulhar a alma de sua mãe. Alegria pelo pensamento de que os seus sofrimentos iam satisfazer o preço de todos os privilégios de que ela era e devia ser cumulada. Jesus quase nem se detém. Tinha um coração o mais terno possível. Junto ao túmulo de Lázaro, verteu lágrimas. Chorou as desgraças de Jerusalém. Nunca filho algum amou tanto sua mãe. Quando a encontrou tão desolada, a caminho do Calvário, sentiu sem dúvida comoverem-se todas as fibras do seu coração. E, no entanto, continua o seu caminho para o lugar do suplício, porque é essa a vontade do Pai. Maria associa-se àqueles sentimentos, sabe que tudo se deve cumprir para a nossa salvação. Compartilha do sofrimento de Jesus. Acompanha-o até o Gólgota, onde se tornará a corredentora. Nada que é humano deve reter a nossa ascensão para Deus. Nenhum amor natural deve embaraçar o nosso amor a Cristo. Devemos seguir em frente para nos conservarmos unidos a Ele. Peçamos à Santíssima Virgem que nos associe à contemplação do sofrimento de Jesus e nos faça participar da compaixão que lhe testemunhou, para assim concebermos ódio ao pecado, que exigiu semelhante expiação. Deus quis muitas vezes, para manifestar sensivelmente o fruto que produz a contemplação da paixão, imprimir no corpo de alguns santos, como São Francisco de Assis, os estigmas das chagas de Jesus. Não devemos desejar estes sinais exteriores, mas devemos pedir que a imagem de Jesus crucificado se imprima em nossos corações. Peçamos à Santíssima Virgem essa preciosa graça. Ó Mãe, eis o vosso Filho. Pelo amor que lhe dedicais, fazei com que a lembrança dos seus sofrimentos nos acompanhe por toda parte. É em nome dele que vô-lo pedimos. Não no-lo podeis recusar. Seria recusar a ele próprio, pois somos seus membros. Ó Jesus, eis a vossa mãe. Por amor dela, concedei-nos a graça
de nos unirmos aos vossos sofrimentos, para nos tornarmos semelhantes a vós. Quinta estação. Jesus, ajudado por Cirineu a levar a cruz. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, ao qual obrigaram a levar a cruz de Jesus. Jesus está exausto. Embora seja o Todo-Poderoso, quer que sua santa humanidade, carregada com todos os pecados do mundo, sinta o peso da justiça e da expiação. Mas quer que o ajudemos a levar a cruz. Simão representa-nos a todos, e é a todos nós que Jesus Cristo pede que compartilhemos dos seus sofrimentos. Só assim seremos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. O Pai decretou que uma parte das dores fosse deixada ao corpo místico de seu Filho, que uma parte da satisfação fosse suportada pelos seus membros. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a Igreja. Jesus assim o quer, e foi para manifestar esse decreto divino que aceitou a ajuda de Simão. Mas, ao mesmo tempo, mereceu-nos a graça da fortaleza para suportarmos generosamente as provações. Comunicou a sua cruz o lenitivo, que torna tolerável a nossa, porque levando a nossa cruz, é bem a dele que aceitamos. Une os nossos sofrimentos aos seus, e por esta união, confere-lhes um valor inestimável, fonte de grandes merecimentos. Assim como a minha divindade, dizia Nosso Senhor a Santa Matilde, atraiu a si os sofrimentos da minha humanidade, fazendo os seus, é o dote da esposa, assim eu transportarei as tuas dores para a minha divindade. Unilazei a minha paixão e far-te-ei participar daquela glória que o meu Pai conferiu à minha santa humanidade por todos os seus sofrimentos. É o que São Paulo nos dá a entender na sua carta aos Hebreus, com o fim de nos animar a tudo suportarmos por amor de Cristo. Sigamos com perseverança a carreira que nos está aberta, com os olhos fixos em Jesus, o mais perfeito guia da fé. Em lugar da alegria que lhe era oferecida, desprezando a ignomínia, aceitou a cruz, e desde então mereceu sentar-se à direita do trono de Deus. Considerai aquele que sofreu em sua pessoa tão grande contradição da parte dos pecadores, a fim de não vos deixardes sucumbir de desânimo. Meu Jesus, aceito os bocadinhos que da vossa cruz tirais para mim. Aceito todas as contrariedades, contradições, sofrimentos e dores que permitis ou me enviais. Aceito-os como parte da minha expiação. Uni este pouco que faço aos vossos indizíveis sofrimentos, pois é deles que os meus tirarão todo o seu merecimento. Sexta estação. Uma mulher limpa o rosto de Jesus. A tradição conta que uma mulher, movida de compaixão, se aproximou de Jesus e lhe estendeu um lenço para enxugar o seu rosto adorável. Isaías predissera que Jesus, em seus padecimentos, chegaria a não ter forma nem beleza e se tornaria irreconhecível. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. O Evangelho nos diz que os soldados lhe davam insolentes bofetadas e lhe cuspiam no rosto. A coroação de espinhos fizera-lhe correr o sangue pelas faces sagradas. Jesus Cristo quis sofrer tudo aquilo para expiação de nossos pecados. Quis curar-nos com as contusões recebidas em sua face divina. Fomos curados graças às suas chagas. Como nosso irmão mais velho, substituiu-nos na sua paixão para nos restituir a graça que faz de nós filhos do seu Pai. Devemos ser semelhantes a Ele,
pois essa é a verdadeira forma da nossa predestinação. Como, embora desfigurado pelos nossos pecados, Jesus Cristo continua a ser na paixão o Filho querido, objeto de todas as complacências do Pai. Seremos semelhantes a Ele se conservarmos a graça santificante, que é o princípio da nossa semelhança divina. Seremos ainda semelhantes a Ele se praticarmos as virtudes de que dá provas durante a paixão, se participarmos do amor que dedica ao Pai as almas, da sua paciência, força, mansidão e doçura. Ó Pai Celeste, em paga dos maus tratos que vosso Filho Jesus quis sofrer por nosso amor, glorificai-o, exaltai-o, dai-lhe aquele esplendor que mereceu, quando o seu rosto adorável foi desfigurado para a nossa salvação. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Consideremos o nosso divino Salvador caído mais uma vez, sob o peso da cruz. Deus colocou sobre seus ombros todos os pecados do mundo. São os nossos pecados que o esmagam. Vê-os todos no seu conjunto e nas suas particularidades, e aceita-os como seus, a ponto de parecer, como diz São Paulo, um pecado vivo. Deus o fez pecado por nós. Como Verbo eterno, Jesus é todo-poderoso, mas quer sentir toda a fraqueza da humanidade esmagada. Esta fraqueza, inteiramente voluntária, honra a justiça do Pai e merece-nos a força. Não esqueçamos nunca as nossas enfermidades, não deixemos o orgulho apossar-se de nós. Por maiores que sejam os progressos que pensemos ter feito, continuamos sempre fracos para levar a nossa cruz em seguimento de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Só a virtude divina que vem dela será a nossa força. Tudo posso naquele que me conforta. Esta força, porém, não nos é concedida, se não a pedirmos com instância. Ó Jesus, que por meu amor vos tornaste fraco, esmagado sob o peso dos meus pecados, dai-me a vossa força, para vós serdes glorificado pelas minhas obras. Oitava estação. Jesus fala às mulheres de Jerusalém. Grande multidão de povo e de mulheres seguiam Jesus, batendo no peito e lastimando-o. Voltando-se para elas, disse Jesus: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas por vós mesmas e por vossos filhos, pois dias virão em que hão de dizer: Bem-aventuradas aquelas que foram estéreis. E os homens clamarão às montanhas: Cai sobre nós. Porque se a lenha verde é tratada deste modo, o que será da seca? Jesus conhece as inefáveis exigências da justiça e santidade do Pai. Lembra às filhas de Jerusalém que essa justiça e santidade são perfeições adoráveis do ser divino. Quanto a ele, é um pontífice santo, inocente, puro, separado dos pecadores. No entanto, vede com que rigor a justiça divina o castiga. Se essa justiça reclama dele tão rigorosa expiação, com que rigor não castigará os culpados que obstinadamente, até o último dia, tiverem recusado unir a sua parte de expiação ao sofrimento de Jesus Cristo? É horrendo cair nas mãos de Deus vivo. Naquele dia, será tão profunda a confusão do orgulho humano, tão terrível o suplício daqueles que não tiverem querido a Deus, que estes desgraçados, repelidos para sempre, para longe de Deus, rangerão os dentes de desespero e pedirão às colinas que os cubram, como se estas pudessem defendê-los dos dardos inflamados de uma justiça cuja absoluta equidade reconhecem com evidência. Imploremos a misericórdia de Jesus para o dia terrível em que há de vir, não já como vítima,
vergada sob o peso dos nossos pecados, mas como juiz soberano, a quem o Pai entregou todo o poder. Ó meu Jesus, tende compaixão de mim. Vós que sois a videira, fazei que eu permaneça unido a vós, pela graça e boas obras, para produzir frutos dignos de vós. Que eu não venha a ser, por meus pecados, um ramo morto, que só serve para ser arrancado e lançado ao fogo. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Referindo-se a Jesus Cristo, diz Isaías, Deus quis esmagá-lo pelo sofrimento. Jesus é esmagado pela justiça. Nunca poderemos, nem sequer no céu, calcular o que foi para Jesus ser exposto aos dardos da justiça divina. Nenhuma criatura, nem mesmo os réprobos, suportou o peso dessa injustiça em toda a sua plenitude. Mas a santa humanidade de Jesus, unida a essa justiça divina por um contato imediato, suportou toda a sua força e rigor. Por isso, como vítima entregue por amor a todos os seus golpes, é esmagada pelo peso desta justiça santa. Ó Jesus, ensinai-me a detestar o pecado, que obriga a justiça a exigir de vós semelhante expiação. Fazei que eu una aos vossos todos os meus sofrimentos, para por eles poder apagar os meus pecados e satisfazer por eles já neste mundo. 10ª estação. Jesus despojado de suas vestes. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram à sorte a minha túnica. Diz a profecia do salmista. Jesus é despojado de tudo, e na nudez da mais absoluta pobreza, nem sequer dispõe das suas vestes. Assim que é pregado na cruz, os soldados distribuem-nas entre si e sorteiam a túnica. Jesus, por um movimento do Espírito Santo, abandona-se aos algozes, como vítima pelos nossos pecados. Nada há que mais glória dê a Deus, nem mais útil seja para as nossas almas do que unir o oferecimento absoluto e sem condições de nós mesmos ao que fez Jesus no momento em que se abandonava aos carrascos para ser despido das suas vestes e pregado na cruz, a fim de nos dar, pela sua desnudez, as riquezas da sua graça. Este oferecimento de nós mesmos é um verdadeiro sacrifício. Esta imolação à vontade divina é a essência de toda a vida espiritual. Mas para que tenha todo o seu valor, devemos uni-la à de Jesus, pois foi por esta oblação que nos santificou a todos. Ó Jesus, recebei a oblação que vos faço de todo o meu ser. Uni-a a que fizestes vós ao Pai Celeste, logo que chegastes ao Calvário. Despojai-me de todo o apego à criatura e a mim mesmo. 11ª estação. Jesus pregado na cruz. Crucificaram-no, e com ele mais dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus entrega-se aos algozes, como um cordeiro, sem abrir a boca. É impossível exprimir a tortura desta crucifixão, de mãos e pés. Quem poderia, sobretudo, dizer os sentimentos do coração sagrado de Jesus no meio daquele martírio? Devia repetir as palavras que dissera ao entrar neste mundo. Pai, já não queres sacrifícios de animais, pois são insuficientes para reconhecer a tua santidade. Deste-me, porém, um corpo, eis-me aqui. Jesus vê continuamente a face do Pai, e com sentimentos de incomensurável amor, entrega o seu corpo para reparar os insultos feitos à eterna majestade. Crucificam-no entre dois ladrões. Fez-se obediente até a morte. E que morte? A morte da cruz. Por quê? Porque está escrito: maldito seja aquele que for suspenso no patíbulo. Quis ser posto no rol dos celerados,
a fim de reconhecer os direitos soberanos da santidade divina. Entrega-se também por nosso amor. Como Deus, via-nos a todos naquele momento. Ofereceu-se para nos resgatar, porque foi a Ele, Pontífice e Mediador, que o Pai nos entregou. Que revelação do amor de Jesus para conosco! Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Não podia ter feito mais, amou-nos até o extremo. E este amor é também o amor do Pai e do Espírito Santo, pois são um só. Ó Jesus, que obedecendo à vontade do Pai e com a cooperação do Espírito Santo, destes a vida ao mundo com a vossa morte, livrai-me pelo vosso Santíssimo Corpo e Sangue de todas as minhas iniquidades e de todos os meus males. Fazei-me aderir inviolavelmente à vossa lei, e não permitais que me separe de vós. 12ª estação. Jesus morre na cruz. E clamando com voz forte disse: Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. E ditas estas palavras, expirou. Depois de 3 horas de indizível sofrimento, Jesus morre. Está consumada a única oblação digna de Deus. Por uma só oblação, ele realizou a perfeição divina daqueles que recebem a santificação. Jesus Cristo tinha prometido que quando fosse levantado na cruz, tudo atrairia a si. Nós pertencemo-lhes por duplo título, como criaturas por ele e para ele tiradas do nada, e como almas resgatadas pelo seu sangue precioso. Uma única gota do sangue de Jesus, homem-Deus, bastaria para nos salvar, pois tudo nele tem valor infinito. Todavia, quis derramar o seu sangue até a última gota, deixando que lhe abrissem o coração sagrado, para nos manifestar a extensão do seu amor. E foi por todos nós que o derramou. Todos podem repetir, com toda a verdade, a palavra cadente de São Paulo: amou-me e entregou-se por mim. Peçamo-lhes que nos atraia ao seu coração sagrado, pela virtude da sua morte na cruz. Peçamo-lhes a graça de morrer para o nosso amor próprio, para as nossas vontades próprias, fonte de tantas infidelidades e pecados, e viver para aquele que morreu por nós. Visto que é a sua morte que devemos a vida das nossas almas, não será justo que vivamos só para ele. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Pai, glorificai o vosso Filho suspenso do patíbulo. Já que ele se humilhou até a morte, morte de cruz, exaltai-o. Exaltado seja o nome que lhe destes, que se dobre todo o joelho diante dele, que toda a língua confesse que o vosso Filho Jesus vive, de agora em diante, na vossa eterna glória. 13ª estação. O corpo de Jesus é descido da cruz e deposto no regaço de sua mãe. O corpo dilacerado de Jesus é entregue a Maria. Não podemos imaginar a dor da Virgem naquele momento. Nunca houve mãe alguma que mais amasse o seu filho como Maria amou Jesus. O seu coração materno fora formado pelo Espírito Santo para amar um homem-Deus. Jamais coração humano pulsou com mais ternura para com o Verbo encarnado do que o de Maria. Ela era cheia de graça e o seu amor não encontrava obstáculo ao seu pleno desabrochar. Além disso, devia tudo a Jesus. A sua Imaculada Conceição, os privilégios que fazem dela criatura sem par, foram-lhe concedidos em previsão da morte do seu filho. Que dor inexprimível não foi a dela, quando recebeu em seus braços o corpo ensanguentado de Jesus. Lancemo-nos a seus pés, pedindo-lhe perdão dos nossos pecados
que foram causa de tanto sofrimento. Ó Mãe, fonte de amor, fazei-me compreender a intensidade da vossa dor, para compartilhar da vossa aflição. Fazei que o meu coração se abrase de amor a Jesus Cristo, meu Deus, para que só pense em lhe agradar. 14ª estação. Jesus deposto no sepulcro. José de Arimateia, depois de descer da cruz o corpo de Jesus, envolveu-o no lençol e colocou-o num sepulcro, cavado na rocha, na qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Dizia São Paulo que Jesus Cristo devia ser, em tudo, semelhante a nós. Até na sepultura, Jesus é um dos nossos. Enterraram-no, de São João, à moda dos judeus, envolto em panos e aromas. Mas o corpo de Jesus, unido ao Verbo, não devia estar sujeito à corrupção. Ficará no túmulo apenas 3 dias. Por sua própria virtude, sairá dele, vencedor da morte, resplandecente de vida e de glória, e a morte não mais terá império sobre ele. O apóstolo nos diz ainda que, pelo batismo, fomos sepultados com Jesus Cristo para morrer para o pecado. As águas do batismo são como que um sepulcro, onde devemos deixar o pecado e de onde saímos animados de uma vida nova, da vida da graça. A virtude sacramental do batismo dura sempre, unindo-nos pela fé e pelo amor a Jesus Cristo deposto no túmulo. Renovamos a graça de morrer para o pecado, a fim de vivermos só para Deus. Senhor Jesus, fazei que eu enterre no vosso túmulo todos os meus pecados, todas as minhas faltas e infidelidades. Pela virtude da vossa morte e sepultura, fazei que eu renuncie cada vez mais a tudo o que me afasta de vós, a Satanás, às máximas do mundo, ao meu amor próprio. Pela virtude da vossa ressurreição, dai-me a graça de viver como vós, unicamente para a glória do vosso Pai.